Vamos para onde agora? 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Vamos dar continuidade Estamos continuando nosso estudo dessa epístola que tem nos ensinado tanto. Temos sido tão instruídos por essa carta preciosa. Um legado do apóstolo Pedro nas nossas vidas. Nós vamos meditar nos 4 primeiros versículos do último capítulo dessa primeira epístola de Pedro. Nós já sabemos que a carta de Pedro é uma carta bastante pastoral. Vários exemplos ele tem citado, e nós já vimos que Pedro ele nos instruiu acerca do nosso relacionamento conjugal, como as mulheres devem se portar diante de seus esposos, como o esposo deve tratar a sua esposa. Nós também vimos que Pedro se preocupa com o relacionamento entre os irmãos, uns com os outros. Ele disse que nós devemos nos amar de maneira ardente, nós devemos nos debruçar quanto à questão da comunhão da igreja. Então, ele falou também do relacionamento entre servos e senhores. Ele fala do relacionamento do crente com o mundo, o seu testemunho, e agora ele não deixa escapar a questão pastoral. E agora ele vai nos explicar, ele vai dar conselhos aos pastores, que serve também para a igreja entender um pouco melhor sobre o ministério pastoral. Tá bom? Vamos ler agora, capítulo 5, 4 versículos somente. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Depois de tantos domingos sendo instruídos, ó Pai, a igreja tem sido instruída, as famílias sendo instruídas. Nós fomos advertidos quanto ao nosso testemunho pessoal, como igreja militante nesse mundo. Chegamos nesse 5º capítulo, podemos estar aqui diante da Tua palavra. Isso é uma grande bênção e grande privilégio. Nos ajude, Pai, a entendermos melhor sobre o ministério pastoral, sobre a vida dos presbíteros, sobre as atribuições, obrigações, e ajude a igreja, Pai, a entender melhor e com coração, Senhor, contrito, piedoso, possa rogar pelos pastores nessa missão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É uma frase comum entre as mães que diz assim, que ser mãe é padecer no paraíso. As mamães fizeram um coro agora. Você deve concordar. Eu olhando de longe, eu concordo. Deve ser isso. Mas olhando como pastor, eu acho que essa frase é pertinente, adequada para o pastorado. Ser pastor é padecer no paraíso. O pastor deve falar isso com mais propriedade ainda. Padecer no paraíso. É um paraíso porque o chamado pastoral é algo extraordinário. Um chamado tão precioso e tão lindo. O Senhor confia à sua igreja aquilo que Ele tem de mais precioso a homens pecadores tão pequenos. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um dia pastorear uma igreja. É um paraíso nesse sentido, de fato. Mas é padecer também. É padecer porque pesa sobre os pastores, sobre os líderes. A obrigação de ter uma vida piedosa. Uma obrigação de ser um exemplo para o rebanho. Uma obrigação de ter quase sempre uma palavra de conforto. E nem sempre é fácil. Nem sempre nós temos, é verdade.
É lutar com lutas internas e lutas externas. É padecer no paraíso. Pedro aqui, como um pastor que ele está dando conselhos aos pastores. E não numa carta particular somente aos pastores, mas à igreja. Para quê? Para que a igreja possa entender melhor o que é um chamado pastoral, o que é a vida de um presbítero. E ele possa se alegrar juntamente com os pastores. Sim, vocês são motivo da alegria do pastor. Paulo disse para a igreja de Filipenses: vocês são minha coroa e alegria. Mas que nessa caminhada a igreja pudesse entender, contribuir com suas vidas e com suas orações especialmente, a vida e o ministério dos pastores. Pedro está aqui, chegou agora nos líderes da igreja. E ele pretende nos ensinar. Essa palavra você deve se compadecer de nós nessa manhã. Você deveria chorar por nós. Mas eu também penso que essa palavra pode ir de encontro ao seu coração. E o seu chamado nessa manhã vem arder de maneira profunda. Padecer no paraíso. Alguns olham para o chamado pastoral e dizem: é tão belo, é tão lindo, que coisa maravilhosa. É? Venha. Não, obrigado. É bom para você. É que nem filho pequeno, né? Lindo, nos seus braços, contigo. Mas é algo precioso, como servir a Cristo nas diferentes esferas e com os diferentes chamados para cada um. Mas vamos olhar para a vida pastoral agora. Nós vamos ver esse texto em 3 partes. A gente se programa para ser mais rápido, eu acho que vai ser mais rápido, mas vocês sabem que nunca dá, essa matemática nunca bate, né, do púlpito. Primeira coisa, nós vamos ver o chamado pastoral. Segundo ponto, nós vamos ver as lutas do pastor. Em terceiro lugar, nós vamos ver as recompensas do supremo pastor. Amém? O chamado pastoral, as lutas de um pastor e as recompensas do supremo pastor. Mas vamos pelo começo. Verso 1, olhando para o chamado pastoral, quem está nos chamando, essas palavras são do apóstolo Pedro, e ele faz um rogo, um pedido gentil. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esse pedido é de quem? É do pastor Pedro, esse pastor que recebeu esse chamado do próprio Senhor Jesus Cristo, e que talvez no momento mais dramático da sua vida, ele recebe o chamado mais extraordinário de maneira mais clara. Quando depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você sabe que tinha ficado uma dívida lá dele com Jesus, naquela velha dívida que a gente tem com Cristo, impagável, né? Que só ele pagou pela sua misericórdia. E aí Pedro tinha abandonado o mestre antes do Gólgota. Mas Jesus Cristo, quando passa pela crucificação, morte e ressurreição, ele vai ter com Pedro. E aí ele ratifica esse chamado a Pedro. Pedro talvez pensando: Deus desistiu de mim, Cristo não me quer mais junto à sua igreja, ou então vou ficar como aquele membro quase invisível, discreto, porque eu não tenho nada a oferecer ao meu Senhor, a não ser minhas lágrimas e o remorso por ter negado ao meu Senhor. Mas Jesus Cristo é diferente, ele chega para Pedro pessoalmente, ressurreto, e diz assim para Pedro: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta a minha igreja. Então, esse chamado que Pedro recebe do próprio Cristo, ele mesmo estava exercendo esse chamado como pastor. E como pastor líder agora, ele roga aos outros pastores, e ele dá conselhos a esses pastores, e um mandamento, na verdade, aqui. E que exemplo? Pedro, da mesma forma que fora tratado pelo Senhor Jesus Cristo, com humildade, com empatia, Cristo tratou assim, com liderança, agora ele repassa essa mesma experiência, com coração humilde, ele podendo fazer, como Paulo também vai usar isso, ele diz assim: eu poderia mandar, eu poderia dar uma ordem, mas aqui eu rogo a vocês. O apelo ao coração é sempre mais eficaz, não é? Quando a gente vai com mão forte, com um braço pesado, é tão mais difícil o caminho.
É verdade que às vezes é necessária essa postura, mas nunca deixando o coração de lado. Nosso apelo direto é ao coração. É o coração. Pedro está usando esse mesmo método que ele aprendera do próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes, pensamos que a nossa posição, a nossa função nos dá motivos para sair atropelando as pessoas que a gente aparente estar debaixo da nossa liderança, ou que tem, de maneira equivocada, pensamos um chamado inferior. E às vezes porque temos recebemos um certo ofício, fomos eleitos para uma determinada função, acabamos atropelando aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. E Pedro está nos dando essa lição especial e tremenda. Olha, o fato de ter sido chamado, o fato de ser apóstolo, vamos ver isso daqui a pouquinho, não me dá esse autoritarismo de sair esmagando os meus liderados. Dá uma pausa aí, que Pedro vai tratar sobre isso daqui a pouco, de maneira mais clara. Quem é Pedro? Pedro, ele é um apóstolo. Olha só, no versículo 1 do capítulo 1, né, isso que Pedro diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E esse apostolado aqui, ele é genuíno. E ele é resguardado para os 12 apóstolos iniciais, exceto Judas, não é? Quando cai, aí ele é substituído. Mas o colégio apostólico aqui era formado de Pedro mais os 11. E não há uma continuação desse chamado apostólico. Ele inicia com os 12 e ele se encerra. Eu já falei do caso de Judas, mas ele se encerra com esse número de 12 apóstolos. E com Paulo, que fora chamado fora de tempo. 1 Coríntios capítulo 15. Então, esse chamado apostólico, ele foi resguardado para Pedro e mais aquele número que eu já citei para vocês. E aqui o apóstolo era aquele enviado em missão. E quais os critérios para ser um apóstolo? Seria um discípulo, testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse era um primeiro critério. Ele deveria ter sido uma testemunha ocular de Cristo Jesus. Um outro critério, a gente pode pensar que ele deveria ter recebido um chamado direto, inequívoco, imediato, para o ofício, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, você deve já estar em crise pensando, mas como muitas pessoas se auto-intitulam apóstolos hoje? Eu já respondi na proposição, como eles se auto-intitulam. E há uma diferença entre o meu auto-intitular e aquele que auto-intitula. Aquele que chamou esses apóstolos foi o Senhor Jesus Cristo. Do alto veio esse chamado. Mas aqueles que trazem para si essa nomenclatura, esse título, o fazem. E aqui nós não podemos generalizar, alguns sem pretensões maiores, mas muitos outros, porque esse título lhe dá, não é, uma posição superior, pensando assim, totalmente antibíblica, essa forma de falar, não é? Dá a si mesmo uma posição superior no povo de Deus. Veja, hoje ninguém consegue satisfazer a esses critérios apostólicos. Ninguém foi testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nem recebeu esse chamado diretamente do Senhor para ser apóstolo. O que há aqui, Pedro está nos chamando, ele faz questão de dizer, eu sou, de fato, no capítulo 1 ele diz, eu sou apóstolo, mas eu sou pastor, como vocês também são. Por isso ele diz assim, eu rogo a vocês, presbíteros, que há entre vós, e eu presbítero como eles. Essa palavra presbítero é interessante porque em muitas outras traduções, em outros textos, a gente vai ouvir a palavra bispo, e essas palavras elas são intercambiáveis, são sinônimos, tá bom? Quando você escutar a palavra presbítero e a palavra bispo. O que é que significava a palavra bispo? Era uma espécie de supervisor, um superintendente, alguém que olhava com mais cuidado. É interessante que um estudioso da Bíblia, ele justamente vai dizer isso. Olha, essa palavra episcopo significa isso, olhar algo com o maior cuidado possível, né? E todo pastor ele recebe esses óculos assim especiais. Não, o meu é normal, viu? Certo? Mas assim, para ter esse cuidado, você não olha
assim, só de cima, só do púlpito à igreja, mas ele tem um cuidado mais especial, cuidado mais pessoal com as ovelhas. Não é esse cuidado que o pastor tem quando ele tem 100 ovelhas, uma se perde e ele logo, percebeu e foi atrás da ovelha perdida. É esse olhar que o pastor deve ter, um olhar cuidadoso. Então vocês, como supervisores do povo de Deus, como superintendentes, vocês devem ter esse olhar mais aguçado. Talvez você já tenha se surpreendido, dizendo assim, como é que o pastor percebeu isso? O Senhor Deus que chama para o pastoreio, Ele nos dá um rebanho, e o mesmo Deus nos supre com discernimento, com aquilo que é necessário. É claro que os irmãos também têm esse discernimento ao tratarem uns com os outros, mas o pastor também o recebe. Spru, ele vai lembrar a gente que essa palavra, episcopos, ela é tomada emprestada do grego militar. Aí diz assim, o general que visita, o scopus, ele vistoriava as tropas para ver se estavam prontos para a batalha. Que interessante isso, né? E aí, você está pronto para a batalha? Meu irmão, cadê o capacete? Cadê a espada? Cadê o escudo? Cadê as sandálias? E o pastor não é aquele que fica vistoriando, né? Você diz assim, mas rapaz, o pastor tem que ser intrometido mesmo. Mas é verdade, pela preocupação com a vida dos irmãos, porque essa é uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. E por isso, mas não é no sentido de dizer assim, vistoriar no sentido de encontrar erros nas ovelhas para expor, por exemplo. Não é de encontrar as faltas. Teve uma época lá no seminário que a conduta de um dos seminaristas estava um pouco esquisita, e aí se juntaram vários seminaristas de uma turma e começaram a investigar a vida dele. Começaram a investigar a vida, até que acharam um pecado. Se tem uma coisa fácil de achar, é pecado. Se você procurar, você vai achar. Não é verdade? Você vai achar. Fica observando, de alguma maneira você vai achar. E aí foram chamados vários seminaristas assim para uma sala e a gente conversando sobre o assunto. Me chamaram. Aí eu vendo toda aquela situação, eu disse, meus irmãos, vocês não foram chamados para ser caça-pecados, para exterminar crentes. Vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para tratar destes. O Senhor nos chama como pastores para pastorear, e o pastor com o seu cajado na mão, para protegê-los dos inimigos, dos falsos mestres, mas também para disciplinar quando necessário, mas carregar junto do coração. Esse é o chamado pastoral, carregar as ovelhas junto do coração. Qual o apelo de Pedro aqui? Está no final, no começo do verso 2. Pastoreai o rebanho de quem? Pastoreie o rebanho de Deus. Esse é o apelo de Pedro aqui. Pastoreiem, cuidem do povo de Deus. Esse chamado que Cristo me deu para cuidar das ovelhas, esse chamado vocês também receberam, não como apóstolos, mas como presbíteros, como bispos. Não é? Vocês entendem que dentro da igreja presbiteriana, o pastor, ele também é presbítero, e há uma distinção simples, mas assim, entre o presbítero docente e o regente, né? O presbítero docente, esse que é chamado para cuidar das ovelhas, ensinar, para demonstrar como fator preponderante, e tem o presbítero regente, que cuida mais das questões administrativas. É claro que o pastor se envolve também em questões administrativas, uma vez que nós temos um colegiado, né, de líderes, e acaba a gente se envolvendo, da mesma forma que os presbíteros também auxiliam o pastor no pastoreio, no púlpito, nas visitas, no aconselhamento. Certo? Só para a gente entender que há essa simples distinção aí. Então, o apelo de Pedro aqui é para que os pastores pastoreiem o rebanho de Deus. Parece algo óbvio, não é? Se Deus me chamou para pastor, parece óbvio que eu devo pastorear. Mas acontece que nem sempre isso é uma verdade. Acontece que às vezes o pastor pode se envolver tanto em questões secundárias, questões administrativas, por exemplo, ou o pastor se debruçar tanto numa vida, numa carreira em outro lugar, numa carreira acadêmica ou no empresariado. É claro que existem situações, mas em geral, o mais importante é que o pastor tenha como sua função principal
pastorear o rebanho de Deus. Que difícil isso para a igreja do primeiro século. Que difícil isso para os pastores daquela época. Charles Spurgeon, um dos grandes pastores dos nossos tempos, ele passou por um grande problema, uma grande crise, quando ele se viu no local de reunião, abarrotado de irmãos, e teve um incidente certo dia em que pessoas morreram ali pisoteadas. Então aquilo trouxe um certo trauma para Spurgeon, de modo que ele trata sobre essa questão. Para a igreja aqui do primeiro século, era um chamado difícil para os pastores, porque era para pastorear uma igreja que estava sofrendo, ou uma igreja que estava na iminência de sofrer, uma igreja que estava prestes de sofrer uma grande perseguição. E veja como é que o coração do pastor fica assim. Se numa situação normal já é desafiador pastorear, imagine pastorear uma igreja sofredora. E aqui eu fico pensando, pastor, numa igreja, nos pastores que estão pastoreando em locais onde a igreja é perseguida. Que desafio! Você é muito mais chamado para secar as lágrimas dos irmãos, para confortar, para consolar, enquanto o seu coração está quebrado também, porque esse é um processo em que o pastor se envolve, ele se quebra também, ele não tem essa chavezinha que muda. Alguns conseguem fazer isso melhor, outros não. Eu, pelo menos, não consigo. Porque isso está no cerne do cristianismo, chorar com os que sofrem. E para o pastor, você compartilha das lágrimas uns dos outros, e o pastor compartilha e chora junto com as dores de uma igreja. Da mesma forma que ele se alegra com as alegrias de uma igreja, ele chora com as dores de uma igreja. Você imagina uma igreja que todos estão chorando, todos estão sofrendo. Pedro está dizendo: pastoreie o rebanho, pastoreie a igreja, ainda que seja algo desafiador. Quando Paulo escreve, e é um dos escritos mais emocionantes, o apóstolo Paulo está em Atos capítulo 20, quando ele está em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, e ali ele está se despedindo dos presbíteros para ir a Jerusalém, e é marcante esse discurso de Paulo, e ele diz, meus irmãos, no verso 28 do capítulo 20 de Atos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Bispos, está vendo a expressão aqui? Atendei por vós e por quem? Todo o rebanho. O pastor nunca está sozinho. Ele sempre responde nessa perspectiva eclesiástica, pela igreja também. Para pastorear a igreja de Deus, aí vai dizer assim: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que igreja é esta? A quem Pedro está dizendo: pastorei a igreja de Cristo, pastorei o rebanho do Senhor, pastoreai o rebanho de Deus. Melhor dizendo, essa igreja, Cristo vai dizer, Paulo vai dizer, que Cristo comprou com o seu próprio sangue. É um preço muito alto, muito alto. Vimos aqui no Salmo 49 o preço da nossa remissão. Você sabe, você entende que quando é colocado sobre os nossos cuidados algo muito precioso e muito valioso, a gente treme nas bases. Não é verdade? Uma coisa é deixar um objeto sem valor ou com valor diminuto. Uma coisa é entregar uma caneta nas suas mãos. Uma coisa é entregar um cheque de 1 milhão. Treme nas bases pela responsabilidade. O que é que está sob os cuidados dos pastores? A igreja que foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele que já estava no coração da Trindade, nos tempos eternos. Aquele que estava no coração do Senhor Jesus Cristo e que ele caminha até o Gólgota, até a cruz do Calvário, se entregando por essa igreja amada. Ele comprou com o seu próprio sangue. E por isso esse chamado, ele é tão especial, mas ao mesmo tempo e requer tanta responsabilidade. O rebanho que há entre vós. Olha que detalhe interessante. Pastorei o rebanho de quem? A quem pertence esse rebanho? A Deus. Todo pastor é pastor auxiliar. Nessa perspectiva. Porque toda a igreja pertence ao Supremo Pastor. Somos só pastores
auxiliares, isso já é demais para nós. Pastoreamos o rebanho que é de Deus, mas esse detalhe não pode nos fugir. O rebanho de Deus que há entre vós. Ele está dizendo assim: você não deve pastorear a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto ou a igreja de Jerusalém. É a igreja que está entre vocês. Essa igreja. Isso nos traz algumas lições. A primeira delas é que Deus soberanamente escolheu o seu pastor. Já parou para pensar nisso? Deus soberanamente escolheu o pastor, os pastores, os presbíteros desta igreja. Ainda que tenha passado por um processo de eleição, de votação, de indicação, mas foi o Senhor quem escolheu o pastor Flauber. Foi o Senhor Deus que escolheu os presbíteros desta casa. Foi o Senhor Deus que me escolheu para estar auxiliando o pastor Flauber. E como é bom e é importante a gente ter essa perspectiva. Porque nós olhamos, talvez, você que está aqui, ou você que está assistindo e é ovelha de outro pastor, pertence a outra igreja, você acaba olhando para o pastor, assim, eu queria um pastor diferente. Eu queria. Porque no YouTube está assim de bons pastores, já viu? Meu amigo, quando eu assisto no YouTube, eu fico triste, viu, pastor? Fico alegre, dizendo assim, glória a Deus, que homem de Deus. Aí depois, meu Pai do céu, tem misericórdia da igreja do Catolé, Senhor, pela minha vida, meu Pai. Eu queria um pastor da internet. Eu queria um pastor daquele, porque ele parece ser perfeito. Meu irmão, primeiro, ele não é perfeito. E segundo, dê glória a Deus. Porque Deus soberanamente escolheu um pastor para cuidar do coração de vocês. Soberanamente. Mas isso vale também para o outro lado. É muitas vezes o pastor que está insatisfeito com a membresia, com as ovelhas. Talvez dizendo assim, Senhor, não tinha umas ovelhinhas assim, menos... Vocês entendem, né? Parece que foi escolhida a dedo, Senhor, essas ovelhas. Meu pai dá trabalho demais. E alguém que a gente aconselha há tantos e tantos anos. E outro que é displicente. E outro que cai. Outro que parece que vive num tobogã, escorregando, só ladeira abaixo. Senhor! Mas aqui, Pedro está dizendo, pastorei o rebanho que há entre vós. Porque Deus escolheu vocês para estarem com Ele. Escolheu a igreja para estar com vocês. E é nesse convívio entre pastor e rebanho que a gente vê tanta coisa linda acontecendo. Tanto amor envolvido. Há espinhos também nessas rosas. Mas a gente vê que a graça de Deus, ela prevalece. Ela prevalece. Dê glória a Deus pela sua igreja. Dê glória a Deus pelo seu pastor, pelos seus pastores. Pedro nos lembra também isso. Talvez os pastores quisessem pastorear também num contexto diferente. Oh, Senhor, pastorear uma igreja sofrendo. Pastorear uma igreja pobre. Ou pastorear uma igreja que não seja num grande centro. Essas são tentações que podem passar no coração de um pastor. Não é? Isso acontece. Me lembro que no 5º ano do meu trabalho de plantação de igreja, eu recebi um convite para pastorear, isso antes do seminário, mas um convite para plantar uma igreja, por uma igreja muito grande aqui do Nordeste, acho que uma das principais igrejas do Brasil. E aí, esse pastor, uma equipe dessa igreja conversou com a gente, eles mandaram uma proposta que eu gostaria de nem ter lido, um documento, um e-mail, um convite oficial, com as côngruas, ou como a gente entende, como um salário 3 vezes maior e privilégios assim, que eu disse, meu pai, vem cá, Raquel, tem misericórdia. Aí no final das contas eu entendia, nós entendemos que o chamado não se resume a prestígios e a privilégios. Pastoreei o rebanho de Deus, talvez aqueles pastores quisessem estar pastoreando num contexto diferente. Ou numa igreja alegre, numa igreja vibrante, numa igreja crescente, num grande centro, nos holofotes. Não. Se for, Deus soberanamente escolheu também. Mas pastorei
o rebanho que está entre vós. Está entre vós. Meus irmãos, vamos passar para o segundo ponto. Aqui Pedro vai falar das lutas de um pastor, e você pode pensar, pastor passa por lutas? Não, pastor está assim com Deus. Não passa a luta dos meros mortais. Ele está, como diz aí, um atleta num outro patamar. Anote aí, vi um exemplo de futebol, que o menino disse que me julgam dizendo que eu dou muito exemplo de futebol. Que injustiça isso. Gente, veja só, primeira coisa interessante aqui, falando das lutas de um pastor, Pedro não está chamando a atenção dos pastores quanto às questões doutrinárias. Isso é relevante. O problema aqui para a igreja não era um problema de ordem doutrinária. Não era uma questão do ensino da palavra, o conteúdo da palavra. Não. Isso nos chama a atenção porque quando um pastor, quando o presbítero está pregando um outro evangelho, ele está falando e a igreja consegue identificar isso, né? Opa, esse ensino não passa pelo crivo das Escrituras. Então é fácil. Aqui Pedro, ele vai mais ao coração. Porque ele está falando de lutas que muitas vezes o pastor não compartilha e muitas vezes nem demonstra. E aqui ele vai tratar sobre 3 questões, 3 alertas. Ele vai falar sobre a negligência, a ganância e a ambição. O pastor é tentado nessas coisas. Vocês são tentados nessas coisas? Na negligência, de fazer de qualquer jeito? Vocês são tentados na questão da ganância? Fazer tudo por dinheiro? E vocês são tentados na área da ambição? Tudo por poder? Os pastores também. A primeira coisa que ele fala é sobre a indolência. Olha a parte B do verso 2. Não pastorei por constrangimento, mas como, irmãos? Espontaneamente, como Deus quer. Se essa deve ser uma postura combatida pelos crentes na sua vida, profissional, na sua vida familiar, nos seus estudos, quer fazer a coisa sem ser de maneira negligente, porque fazemos tudo para a glória de Deus, pense agora num pastor que está pastoreando o rebanho de Cristo. Pedro está dizendo, não faça isso de maneira negligente, mas tenha cuidado pelas ovelhas do rebanho de Deus, não por constrangimento. Eu tenho que ir, hoje é domingo de manhã, tá bom, vou para a igreja, eu tenho que preparar outro estudo. Não faça isso por constrangimento, mas faça isso com todo o empenho, espontaneamente. Faça isso não como, eu vi um exemplo, uma história fictícia, conta-se de uma esposa que chegou a hora do culto, ela se arrumou, se aprontou toda para ir para a igreja, os filhos estavam prontos para ir para a igreja, e ela olha para o esposo, e o esposo está largado no sofá, ainda sem tomar banho, sem a roupa de ir para o culto, e assim, bem jogadão, bem largado lá. E aí a esposa diz, marido, você não vai se aprontar para ir para a igreja, não? Aí ele diz, me dê pelo menos uma razão. Ela diz, é porque você é o pastor da igreja. Só isso. Dá para se ajeitar? Vamos nessa. Pedro está dizendo assim, não faça isso por constrangimento, mas faça isso espontaneamente. Me lembro da história de Ambrósio nos primeiros séculos, século III. Ambrósio foi o pastor de outro grande homem de Deus chamado Agostinho. Esse exemplo eu já contei aqui algumas vezes, que era Ambrósio, ele foi escolhido para ser o bispo de Milão, mas ele se escondeu, de modo que as pessoas tiveram que praticamente, resumidamente, arrastar Ambrósio para ser bispo daquela cidade. E ele fez de tudo, até manchar a sua própria reputação diante da sociedade, mas nem isso foi suficiente. Isso aí é você mesmo, Ambrósio, vamos embora. Que não seja assim, que não seja por uma pressão, não seja por constrangimento, mas seja de maneira espontânea. Aqui, meus irmãos, ele também diz uma segunda coisa, não façam isso por ganância. Ele vai dizer assim, nem por sorte da ganância. Verso 2 ainda.
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não queiram fazer isso pelos prestígios, por aquilo que vocês podem conseguir de recursos materiais. Com o passar do tempo na igreja de Cristo, o ofício pastoral começou a ser remunerado. Eu estou falando da igreja do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, se a gente pensar, não é, na figura do sacerdote, de alguma maneira eles tinham que ser sustentados também. Mas aqui parece que, de alguma forma, os pastores, os presbíteros, ao se dedicarem de maneira mais integral ao ministério, agora eles receberiam por isso. E Paulo vai dizer que aquele que dirige bem, aquele que se dedica na função que recebeu do Senhor, ele é digno de receber honorários. Ele diz até honorários dobrados. E aqui Pedro está alertando para esse cuidado, que vocês não sejam movidos pelo bolso. Nem façam com preguiça, é o aspecto negativo. E nem façam também por ganância, para se apropriar. Eita, puxa vida, quando a gente vê tantos pastores caindo por escândalos na área financeira. A gente pensa muito no aspecto moral, né? Enfim, adultério. Mas assim, pastores que caem por questões financeiras. Porque diz que o amor ao dinheiro é uma raiz, é a raiz de todos os males. Pedro está dizendo, cuidado com isso. Paulo também queria deixar isso muito claro aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20. Ele vai dizer o seguinte, Paulo diz assim: de ninguém eu cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Eu não cobicei isso. Paulo, quando está diante dos presbíteros, está dizendo assim, vocês sabem, eu não busquei isso para a minha vida. Eu não cobicei. Veja que é uma coisa do coração. Não é que ele tinha se apropriado, né? Veja como o pecado é sutil. Não é que ele, não necessariamente a gente tenha que ver alguém que se apropriou indevidamente, ou um pastor que é milionário, bilionário, mas alguém que cobiçou. Eu não cobicei de vocês nem prata, eu não cobicei de vocês nem ouro, eu não cobicei de vocês nem vestes. E ele sai com o coração tranquilo diante de Deus e dos homens. Eu não cobicei. Eu não desejei essas coisas no meu coração. Como é importante também cuidarmos do nosso coração. Eu me lembro de um pastor lá está pastoreando na Bahia, e esse pastor, algumas pessoas que acompanham o ministério dele, diz que quando ele ia visitar algum irmão muito pobre, numa periferia, ele nem ia de carro, ele ia de ônibus, para não constranger a comunidade quando chegasse com seu carro. É claro, uma coisa simples, você pode ir, pode. Eu não vou porque o meu carro não constrange ninguém. é um fato, né? É um fato. Mas assim, mas é a questão do coração, sabe? Uma questão de cuidado. Teve uma vez convidei um pastor para ir pregar na igreja, e eu procurei o carro do pastor. Disse, não, não foi que ele deixou o carro. Ele tinha deixado o carro bem longe lá. E era um carro... Era um carro, viu? Sabe? E ele deixou bem longe. E isso comunica, gente. Isso comunica. Uma coisa sutil, mas comunica. Alguém que não quer, sabe, trazer nenhum tipo de constrangimento. É claro que isso é uma questão de coração. Eu estou dizendo exemplos práticos, mas isso se manifesta de outras maneiras. Se manifesta de outras formas, com certeza. Gente, outro cuidado com a ganância. E o terceiro cuidado com a ambição. Não se portem, no verso 3, como dominadores dos que vos foram confiados. Antes vocês devem se tornar modelos do rebanho. Pedro já tinha dito, esse povo não pertence a vocês. Portanto, vocês não devem ser dominadores. E há uma facilidade muito grande do líder dominar os discípulos de Cristo. Porque às vezes a igreja dá tanto ouvido ao pastor, sem passar pelo critério da Escritura Sagrada, e de maneira também discreta,
sorrateira, o pastor pode querer roubar o coração das ovelhas. Me lembro de Absalão, quando ficava na porta da cidade, e antes das pessoas irem até o rei Davi, ele ficava na porta da cidade, dizendo: vem cá, qual o seu problema? Em que eu posso te ajudar? O texto vai dizer que ele estava roubando o coração do povo de Deus. Que cuidado a gente deve ter, de não roubar o coração de ninguém, mas de entregar você inteiro, que o seu coração seja todo de Cristo, todo dele. Aqui há esse cuidado também. Cuidado com ambição. Não dominem também com mão de ferro. Faça isso. E muitas igrejas têm um código, né, de conduta totalmente dele. Assim, vocês não devem seguir, não é a Bíblia. Vocês devem seguir a igreja, ou devem seguir o líder. Não, eu devo seguir o meu líder, enquanto o meu líder segue a quem? A Cristo. E quando o meu líder deixar de seguir a Cristo, como dizia minha avó, que Deus o livre, eu não tenho mais compromisso com ele. Cuidado, não domine, mas seja o quê? Se torne modelo. Pedro já falou sobre isso, porque ele disse para a igreja como um todo, capítulo 2, vocês devem ser um exemplo para o mundo. A igreja deve servir de exemplo para o mundo, mas ele está dizendo para os pastores agora, vocês devem se tornar exemplo. E aí eu peço para vocês, e eu peço novamente, e eu repito, orem por nós. Devemos ser exemplos, de modo que, quando você pensar na família, como é uma família, né? Uma família à luz da palavra de Deus. Eita, você lembra do pastor? Como é que eu devo lidar com minhas finanças? Eita, lembrei do pastor. Sabe que coisa pesada isso, que grande responsabilidade. Mas é um fato. Por isso carecemos, irmãos, das orações de vocês. Seja um modelo. É da história de alguém que morava vizinho à igreja, que ficava olhando a vida do pastor, e o pastor nem sabia. Olhava quando ele entrava no gabinete, olhava quando ele entrava na igreja, ele ficava só da vizinhança olhando. Vocês não são esses vizinhos, né? Ficam olhando a vida do povo. Até que certo dia ele foi ter com esse pastor. E ele disse assim: pastor, eu creio no evangelho, eu creio no que está escrito na palavra de Deus, por causa da sua vida. E ele disse: há muito tempo que eu venho acompanhando o senhor, a sua conduta. De maneira positiva, a gente dá glória a Deus, né? Mas e quando o pastor tropeça? Como é terrível, como é devastador para a igreja e para o mundo. Meus irmãos, vamos para um terceiro ponto. A recompensa do Supremo Pastor. Ai, que alívio agora. Eu queria dizer para vocês podem dar um glória a Deus. Uma recompensa agora. Depois de todo esse peso, Pedro agora traz um conforto solene, bem superior. Se as exigências são muito grandes, agora a recompensa é infinitamente maior, irmãos. Os pastores, eles recebem uma recompensa neste mundo. Recebem. João capítulo 3, 3 João, no verso 1, ele diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E não tem maior alegria para a gente, né? Saber que os meus filhos, né, eles andam na verdade. Eles estão crescendo na presença de Deus. Eu falei de vocês, Filipenses capítulo 4, Paulo quando fala daquela igreja, o coração de Paulo se derrete todo. Ele diz assim: vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. E há num aspecto, há uma recompensa que os pastores recebem neste mundo. Mas há também as tristezas. Todas as vezes que sabemos que alguém deixou a verdade, eita, que grande tristeza, que grande tristeza. Por isso que Paulo diz aos Gálatas: olha, eu sinto dores como se fossem dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Mas há esse aspecto da alegria no presente. Mas Pedro fala de uma recompensa superior, porque ele diz assim no verso 4: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aqui ele vai usar a expressão Supremo Pastor. Sabe, dizem que o ministério pastoral, dizem, né? Eu sou só como um observador de um pastor. Dizem que o
pastorado é um ministério extremamente solitário. É certo que a gente tem irmãos chegados, mas há questões que seria difícil até para a igreja como um todo ouvir de um pastor. Não seria sábio, não seria prudente, não seria adequado. Por isso muitas vezes os pastores acabam ficando tão isolados. Mas aqui Pedro está dizendo: vocês têm um pastor que cuida de vocês. O supremo pastor. Como se dissesse, vocês também têm um pastor que cuida de vocês. Pedro está dizendo, esse pastor cuidou de mim. Esse pastor tem me acompanhado. Esse pastor me acompanhou no início da minha fé. Esse pastor me acompanhou nas minhas fraquezas, nas minhas tolices. Esse pastor me ergueu. Esse pastor me deu igreja para cuidar. Esse pastor também cuidará de vós. É o supremo pastor. Nós, como pastores, temos tantas faltas, né, irmãos? Temos tantas fraquezas. Mas o nosso conforto é saber que vocês têm esse supremo pastor. Em tempos de pandemia, numa dificuldade medonha de pastorear, numa dificuldade tão grande de acompanhar, e você fica, meu Deus, como é que esse povo está? Deus está cuidando de cada um. O supremo pastor. Estava ontem lá em Cabaceiras e o presbítero Adilson alguns irmãos compartilhavam acerca de uma jovenzinha de 11 anos. Começou a frequentar a igreja e nesse tempo de pandemia ela fez uma conta no Instagram. Olha aí para você que quer saber como usar bem o seu Instagram. E ela usa o Instagram para evangelização, testemunhando de Cristo. E quando o pastor Adilson estava tão preocupado, como é que a igreja está? Ele vê uma criança lá de 11 anos fazendo uma conta no Instagram e pregando o evangelho. Quem é que faz isso? Quem é que cuida de vocês, meus irmãos? O supremo pastor. Isso acontece com a gente, às vezes a gente se muda. A gente está num tempo onde a gente está distante do nosso pastor, com dificuldades, mas a gente sabe que o supremo pastor está cuidando de cada um de vocês. E o supremo pastor tem cuidado da minha alma, tem cuidado da alma do pastor Flauber, tem cuidado da vida dos seus. Nem sempre os pastores vão ser recompensados nesse mundo. Eu falei da recompensa que os pastores recebem. Mas, se você parar para pensar em Cristo, aparentemente parece que Cristo não recebeu nenhuma recompensa. Ele tinha uma igreja, os discípulos, os 12, aí uma igreja que aparentemente que cresce, multidões seguindo a Cristo, e quando Jesus Cristo começa a sua dolorosa caminhada até a cruz, a igreja se esfarela. Dá para contar nos dedos aqueles que estavam diante da cruz de Cristo. Aparentemente, a igreja foi um fracasso. Aparentemente, parece que não vai haver recompensa. Mas há recompensa. Ali Cristo estava pastoreando, conquistando de maneira definitiva, poderosa, a sua primazia, a sua igreja bendita. Mas vejam, meus irmãos, Pedro está falando sobre uma coroa inacessível. Naquela época, os atletas recebiam uma coroa de louros, né? Uma planta como uma planta murcha. Era uma glória muito rápida, passageira demais. Aí Pedro está usando essa linguagem da época. Pensem nos atletas, pensem na coroa que eles recebem, mas pensem na recompensa guardada para vocês, pastores. Há uma coroa inacessível, uma coroa que não perde o seu brilho. Vocês vão receber desse supremo pastor a recompensa do seu trabalho, do seu labor, da sua dedicação, dos seus sofrimentos. Isso serve para a igreja de Cristo como um todo. Todos os irmãos receberão esse precioso galardão, mas os pastores receberão também o galardão concernente ao cuidado com a igreja de Cristo. Essa coroa que não perderá o seu brilho. John Owen foi um pastor do século XVII, nós encerramos com esse exemplo. Ele escreveu vários livros durante a sua caminhada de fé.
E quando ele já estava no leito de morte, ele escreveu um último livro. Esse último livro, ele se chamava Meditações e Discursos sobre a Glória de Cristo. Meditações e Discursos sobre a Glória de Cristo. Qual seria o último livro que você escreveria na sua vida? Lamentações de um crente, dores de um crente, reclamações de um moribundo cristão. Qual seria o último livro? O último livro da vida de John Owen foi justamente esse. Discursos, meditações e discursos sobre a glória de Cristo. Aí no dia 24 de agosto de 1683, um amigo de John Owen, chamado Payne, foi visitá-lo. E disse: Owen, o seu livro já foi para a impressão. Essa obra, de fato, daqui a pouco você vai tê-la em suas próprias mãos. Veja que coisa maravilhosa. E Owen, diante dessa notícia, ele ficou aparentemente feliz. Ele disse assim: eu estou feliz em saber. Mas, ó amigo Payne, irmão, finalmente é chegado o dia, há muito tempo desejado, em que eu verei essa glória de outra maneira que eu jamais vi antes, ou seria capaz de ver enquanto neste mundo. E naquela mesma noite, 24 de agosto de 83, Owen foi chamado para ver face a face aquele cuja glória dominou a sua mente e os seus escritos nesse mundo. A glória de Cristo. Qual a maior recompensa para um pastor? A glória de Cristo. Essa coroa imacessível da glória. Cristo Jesus deve ser a nossa própria glória. Deve ser a sua glória também. Meus irmãos, encerrando nessa manhã, eu não queria que você ficasse com medo quando eu falei do pastorado como o padecer no paraíso. Antes, se alegre. Se você recebe esse chamado, receba com alegria e o abrace. É padecer por aquele que padeceu. É participar dos sofrimentos de alguma maneira, de maneira às vezes mais intensa, e lembrando mais os sofrimentos de Cristo. Você, pai, você, mãe, talvez esteja percebendo, notando o chamado pastoral na vida do seu filho. Se alegre com isso. Muitos pais hoje pensam que o maior chamado para a vida de um filho, e talvez os seus próprios sonhos, você está nutrindo que o seu filho seja, sei lá, um grande empresário, um médico, ou exerça alguma função de grande destaque nesse mundo. Se você identifica isso, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Se você é pai de uma menina, e essa menina está cortejando um rapaz que almeja um ministério pastoral, eu não vou citar nomes aqui. Se alegre. Se alegre. É um motivo de grande honra. É um motivo de grande honra. Abraça esse chamado de maneira direta. Se Deus está te chamando para esse ministério, como presbítero, aqui na igreja também, abraça esse ministério. E por último, abrace o seu pastor, para que nesse padecer ele encontre o paraíso nos seus braços, no seu apoio, no seu incentivo, no seu estímulo, nas suas orações. Cuidem dos seus pastores. Vocês na igreja do Catolé, cuidem dos seus presbíteros. Quem está à frente, quem fala muito, demonstra muito mais as suas fraquezas, não é? Então você tem uma responsabilidade ainda maior de orar mais por aqueles que demonstram maior fraqueza. Orem por nós. Orem por nós. Precisamos tanto das orações de vocês. Eu quero convidar a Gleidson para orar por nós pastores. Eu não sei a última vez que você orou pelo seu pastor, ou pelos seus pastores, pelos seus presbíteros. Você que está em casa, eu não sei a última vez que você fez isso, mas eu convido você a orar agora. Eu convido a igreja a participar dessa oração, nesse instante. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Deus, nosso Pai eterno, bendito, poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, nossa razão de existir.
Ó Pai, nós te agradecemos por tudo, por este dia, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui cultuando o Teu nome, Senhor, mesmo em meio a essa pandemia. Mas estamos aqui reunidos, a Tua família, a Tua igreja, os nossos entes queridos juntos, que a gente possa aumentar a nossa comunhão, Pai, em meio a esse momento difícil que vivemos. Ó Deus, oramos a Ti, Senhor, por estes homens que doaram as suas vidas pela Tua causa, esses homens que abdicaram de seus desejos, projetos, e muitas vezes se recusam a seguir os seus desejos em prol da Tua palavra, em prol da Tua igreja, para fazer a Tua obra, para cumprir os Teus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por eles, que eles continuem a Te servir, se doando, se disponibilizando a todo instante, Senhor. Estudando, lendo, meditando em Tua palavra, que eles cresçam cada vez mais, que o Senhor possa usá-los até em suas fraquezas, para que a Tua igreja também seja edificada, sabendo que dependemos única e exclusivamente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção maravilhosa sobre eles e por tabela também sobre a igreja, pois eles serão os nossos pastores, eles são os nossos pastores, quem nos ensina, quem promove a nossa edificação. Que as fronteiras também sejam quebradas, Senhor. Que as pessoas, os Teus eleitos, sejam alcançados por estas vidas. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém.